Fala, micada! Hoje nós vamos dar sequência à série de vídeos sobre séries de pagamentos. E hoje nós vamos ver a dedução da equação do valor futuro da série postecipada. Um detalhe importante que a gente precisa falar aqui é que algumas técnicas matemáticas a gente já aprendeu nos vídeos anteriores. Então, se você não viu os vídeos anteriores, é bom voltar lá neles e dar uma olhadinha, porque a gente vai passar aqui bem ligeiro, porque eu já estou subentendendo que vocês estão familiarizados com essas técnicas. Além disso, peço também que se inscreva no canal e, se gostar do vídeo, deixe o joinha aí, que isso ajuda muito a produção do conteúdo. É um incentivo que a gente recebe para produzir mais coisas para vocês. Beleza? Então vamos começar o vídeo de hoje. Coloquei aí o seguinte exemplo. Maria juntará pelos 6 últimos meses de 2021 o valor de R$500 do seu estágio para poder viajar após o fim do ano quando terminar o curso. Sabendo que ela aplica a taxa de 0,8% ao mês, qual o valor que irá resgatar? Então a gente pode representar esse fluxo da seguinte forma. A gente tem aí a nossa linha do tempo e os pagamentos feitos por Maria, os 6 pagamentos que ela fez. Observe que a gente tem uma série postecipada, ou seja, o primeiro pagamento ocorre um período após a decisão que Maria fez. Ou seja, ela decidiu aqui na data inicial, na data 0, mas o primeiro pagamento, o primeiro desembolso, só ocorre no período 1. Nós temos então a sequência de pagamentos que ela fez. O primeiro no período 1, o segundo no período 2, terceiro no período 3 e assim por diante. A gente tem então N períodos. Nesse caso são 6 pagamentos. Então N seria igual a 6, mas poderia ser qualquer outro valor. Para facilitar a dedução da equação, a gente vai usar outra notação para os períodos. Ao invés de usar 0, 1, 2, 3 e assim por diante, a gente vai fazer o seguinte. Observe que esse fluxo aqui, ele está a n-5 períodos de distância do último fluxo. Ou seja, se n é igual a 6, ele está a 6 menos 5, que é igual a 1 período de distância do fluxo final. Da mesma forma, esse fluxo ele está a n-4, ou seja, 6 menos 4 fluxos de distância do período final. 2 períodos de distância até chegar aqui no fim. Equivalentemente, esses outros estão aqui a n-3, n-2, n-1 e n-0. O que nós precisamos fazer agora é levar todos esses fluxos para o valor futuro, para aquela última data, a data final. Se nós fôssemos fazer isso, bastaria utilizar essa equação aqui do valor futuro. Esse primeiro fluxo aqui, por exemplo, está a 5 períodos de distância do final, então tem o expoente 5. Esse daqui teria o expoente 4, porque está a 4 períodos de distância do final. O último fluxo, como vocês podem ver, não possui um expoente, porque ele já ocorre no último período, então ele não vai ser levado a valor futuro. Ele vai ser juntado aos outros fluxos que foram capitalizados. Então agora vamos começar a fazer as nossas modificações. Nós sabemos que o valor de 500 representa o pagamento. Dessa forma, eu vou substituir 500 por PMT, que vai se representar a nossa variável do pagamento, porque a gente quer generalizar essa equação para qualquer caso, e não só para esse exemplo que foi dado de Maria. Nós vamos substituir também os valores dos expoentes pelaquela notação que a gente já tinha falado. No caso do 5, vai ficar n-1. Por quê? Porque ele está a 6 menos 1, ou seja, a 5 períodos de distância do final. Da mesma forma, esse segundo fluxo vai ficar n-2 no lugar de 4, porque ele está a 6 menos 2 fluxos de distância do final. E assim por diante para os outros também. Note então que nós temos aí a soma dos termos de uma progressão geométrica. E a gente pode fazer essa soma pela seguinte equação. O primeiro termo dessa progressão é esse carinha aqui. A razão vai ser dada pela divisão de um termo qualquer pelo seu antecessor imediato. Eu peguei aqui o segundo e o primeiro termo para usar como exemplo. E o que é isso? É uma divisão de potências de mesma base. Eu sei que eu falei que ia passar rapidinho por essas propriedades porque a gente já viu, mas eu gosto de pecar pelo excesso. Então vou só relembrar aqui, bem ligeiro. Na divisão de potências de mesma base, o que a gente vai fazer? Conservar a base. Então a gente tem aqui, ó, base A com expoente B, base A com expoente C. Eu conservo a base e aí vou subtrair os expoentes. O expoente do numerador
menos aqui o expoente do denominador. Isso quando o expoente do numerador for maior ou igual ao expoente do denominador. Quando ocorrer o contrário, a gente vai utilizar essa regrinha aqui, ó, quando o expoente do denominador for maior do que o expoente do numerador. E também é importante lembrar essas outras propriedades aqui, em que uma potência elevada a um expoente negativo pode ser transformada da seguinte forma. Ou uma potência de expoente positivo pode ser também transformada da seguinte forma. Lembre disso e vamos então resolver essa divisão de potências de mesma base. Observe que essa divisão aqui, ela se enquadra no seguinte critério, em que o expoente do denominador é maior do que o expoente do numerador. Por quê? Atribua um valor qualquer para n aqui. Vamos supor 10. 10 menos 2 vai ser igual a 8. 10 menos 1 vai ser igual a 9. Então, o expoente do numerador é menor do que o expoente do denominador. Então, está nesse nosso critério aqui. Logo, a gente vai utilizar essa transformação aqui. Então, a gente vai ter 1 dividido pela base elevado ao expoente do denominador menos o expoente do numerador. Isso aqui vai resultar em 1 dividido por 1 mais i elevado a 1, que é a mesma coisa que 1 sobre 1 mais i. Esse 1 aqui não vai fazer diferença. Mas por que que n menos 1 menos n menos 2 é igual a 1? Simples. Vamos considerar que a gente tem um coeficiente 1 antes dos parênteses e vamos aplicar a propriedade distributiva. Lembrem que 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, eu não vou alterar nada aqui na nossa equação. Só coloquei 1 na frente do parênteses e agora eu vou fazer a distributiva. 1 vezes n é n. Conservo o sinal aqui, negativo, e faço agora 1 vezes 1, que vai dar 1. Agora a gente tem menos 1 vezes n, que vai dar menos n. E menos 1 vezes menos 2 vai dar o 2 positivo. Eu posso cortar, então, esse n positivo com esse n negativo. Vai restar menos 1 mais 2, que é a mesma coisa que 1. Então, é daqui que vem esse carinha, que é o resultado disso aqui. A gente poderia ter feito também com a outra propriedade, utilizando b menos c, ou seja, o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Fica aí como exercício para vocês, para quem tiver curiosidade. Só uma dica aqui interessante é que nessa parte a gente tem como se fosse a elevado a menos d, que é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a d. Daí esse resultado. Continuando, nós já temos então a nossa razão, nós já temos o primeiro termo e nós queremos generalizar a equação para um n qualquer. Vamos substituir os termos. A1, então, vai ser o nosso PMT vezes 1 mais i elevado a n menos 1. A razão que a gente já sabe que é 1 sobre 1 mais i, então coloquei em cima e embaixo. Esses 1 aqui são da fórmula, o n vai permanecer. Beleza, como é que vai ficar esse resultado? A gente vai simplificar essa fração aí do numerador. Essa partezinha aqui primeiro. Utilizando aquela propriedade da potenciação que a gente já conhece de vídeos anteriores, a gente tem aí uma fração com um expoente. A gente pode então fazer o seguinte, pegar esse expoente e trazer para cada termo da fração, tanto para o numerador quanto para o denominador. Então vai ficar 1 elevado a n e 1 mais i elevado a n. 1 elevado a n vai ser 1 para qualquer valor de n. E 1 mais i elevado a n vai ficar assim também. Então, a gente tem esse termo aqui que a gente vai utilizar para substituir por esse. Por quê? Porque vai facilitar a nossa vida, vocês vão ver. Então, a gente substituiu o termo e ele apareceu aqui já. Foi a única substituição que a gente fez até agora. E a gente vai aplicar o MMC tanto aqui para o numerador quanto para o denominador nessa fração. Então, a gente tem aqui ó, esse numerador e a gente tem esse denominador. Vamos aplicar o MMC para um e para outro. Primeiro eu conservei essa parte e agora vou aplicar o MMC no numerador. Ora, como é que eu vou fazer para aplicar o MMC aqui? Eu vou considerar que esse 1 também é uma fração. Ele tem aqui, está sendo dividido por 1. 1 dividido por 1 é 1, não alterei nada.
E eu tenho, então, uma subtração de frações. E eu vou aplicar o MMC agora. O MMC entre 1 e 1 mais i elevado a n é 1 mais i elevado a n. Então, eu escrevi aqui o nosso MMC. Vou fazer agora a divisão pelos denominadores e a multiplicação pelos numeradores. Então, 1 mais i elevado a n dividido por 1 vai dar 1 mais i elevado a n. Multiplicando agora pelo numerador, que é 1, vai permanecer 1 mais i elevado a n. Agora, fazendo a conservação do sinal e aplicando para a segunda parte, a gente vai ter 1 mais i elevado a n dividido por 1 mais i vai dar 1. Multiplicando pelo numerador, que é 1, permanece 1 aqui. Então, já apliquei o MMC para a parte de cima, agora vamos aplicar o MMC na parte de baixo. Novamente aqui, considerando como se fosse uma fração, a gente tem uma subtração de frações, e o MMC entre 1 e 1 mais i vai ser 1 mais i. Então, já escrevi o MMC aqui, e vamos lá. Vamos dividir 1 mais i por 1, que vai dar 1 mais i. Multiplicado por 1, permanece 1 mais i, que eu escrevi aqui acima. Agora, 1 mais i dividido por 1 mais i vai dar 1, que multiplicado por 1 aqui do numerador vai ser 1. Conservei, obviamente, o sinal negativo. E agora a gente vai fazer o seguinte. Note que a gente tem 1 mais i menos 1 nessa parte do numerador. Eu posso cancelar esse 1 positivo com esse 1 negativo. Vai restar apenas i. E foi justamente o que eu fiz aqui. Restou i sobre 1 mais i. Observe então agora que a gente tem uma divisão de frações. A gente tem essa fração aqui e a gente tem essa outra fração. A gente vai conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Na multiplicação de frações, a gente simplesmente multiplica os termos dos numeradores e os termos dos denominadores. Só que antes de fazer essa multiplicação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir esse termo com esse termo aqui de lugar. É como se eu tivesse a seguinte fração. 2 quartos vezes 3 quintos. Isso aqui é a mesma coisa que 2 quintos vezes 3 quartos. Eu apenas substituí esses denominadores de lugar. E como é uma multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar nada, mas vai nos permitir fazer uma manipulação muito útil para a dedução da nossa equação nesse termo. Observe que o termo é o seguinte, 1 mais i elevado a 1 sobre 1 mais i elevado a n. Utilizando a nossa propriedade de potenciação, a gente sabe que o expoente do denominador é maior do que o expoente do numerador. Então, a gente vai recorrer a essa regrinha aqui. Ou seja, vai ficar 1 sobre a base, que é 1 mais i, elevado a n, que é o expoente do nosso denominador, menos o expoente do nosso numerador, que é o que nos diz aqui a propriedade. Conservo a base e faço o expoente do denominador menos o expoente do numerador. Agora, eu posso pegar esse termo aqui e substituir na equação por esse outro. Notem que eu coloquei ele aqui. Agora sim, eu vou fazer as multiplicações dos numeradores e dos denominadores. Esses caras com esses caras. O que vai nos levar no numerador ao seguinte termo. Isso é resultado de 1 vezes 1 mais i elevado a n, que vai dar 1 mais i elevado a n. Conservei o sinal negativo e fiz 1 vezes 1, que é 1. Abaixo no denominador, eu não fiz nenhuma multiplicação, só conservei os termos. Ficou 1 mais i elevado a n menos 1 vezes i. Observem também que esse termo foi conservado e ele está multiplicando essa fração. Ele pode ser considerado outra fração. Se a gente passar aqui a linha e colocar 1, ele passa a ser uma fração. Então, a gente tem uma multiplicação aí de frações. Também, isso nos permite fazer o quê? Cortar esse cara com esse cara. Agora, deixa eu apagar esse tanto de rabisco. Vendo por outra forma, essa multiplicação é como se a gente tivesse o seguinte, uma fração com esse denominador único aqui. E eu posso, já que aqui é uma multiplicação e aqui também, eliminar esse cara com esse. É apenas outra forma de ver a eliminação desse termo aí. A nossa equação final, então, vai ficar assim. O valor futuro vai ser igual
PMT, que foi o que restou aqui, olha, vezes 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i. Esses termos já foram eliminados. Então, nos restou essa linda equação aqui. Para finalizar, vamos aplicá-la no nosso exemplo. A gente separou aqui as variáveis, a gente quer descobrir o valor futuro, a gente sabe que o valor do pagamento é 500, a taxa é 0,8% ao mês e o número de períodos são 6 meses. Colocando a nossa fórmula aqui e substituindo os valores logo abaixo, a gente vai chegar ao seguinte resultado. Só alguns lembretes, 0,08 é resultado da taxa dividida por 100, porque eu tenho que eliminar esse percentual aqui, então eu divido por 100 para ficar 0,008. Com a calculadora científica é fácil resolver isso aqui. Nos vídeos passados a gente mostrou como utilizar uma calculadora científica. Você pode voltar lá e observar. Também você pode utilizar o Excel ou qualquer outro programa ou software que você desejar. A aula de hoje é isso. Agradeço a atenção de vocês. Lembro novamente para deixar aí o joinha e se inscrever no canal, porque é isso que me incentiva a produzir mais conteúdo. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Valeu, micada. Até a próxima.